Boa noite, colegas, amigos e demais telespectadores. Meu nome é Fábio, eu sou aluno da Faculdade Batista Pioneira de Juiz, estou concluindo o segundo semestre. E nesse breve vídeo nós vamos fazer um resumo, então, uma resenha de um livro que recentemente eu concluí a leitura. O livro ele é Evangelizando via Relacionamentos, do pastor David Allen. Ele foi publicado em 2016 pela editora Convicção, no Rio de Janeiro. Então, o livro Evangelização via Relacionamento, ele expõe detalhadamente como o crente e sua igreja local podem praticar a evangelização. Onde o tema central desse livro é evangelização através de relacionamentos. Tá? Ele vai abordar também o verdadeiro significado bíblico da evangelização e estratégias de como fazer a abordagem do público-alvo, das pessoas que vão ser direcionado ao compartilhamento do evangelho, das boas novas do nosso Deus. Então, e uma visão de todo o processo da evangelização, não só aquela compartilhar o versículo, dar um folhetim, mas todo aquele processo até a pessoa ser integrada à igreja local. Então, o livro aborda 3 componentes que são necessários para o cumprimento do mandato evangelístico de ide e fazei discípulos, segundo seguidores de Jesus Cristo, né? Então, nós somos discípulos e nós temos que essa ordenância de ide e fazei discípulos que está lá no texto da Grande Comissão em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então são eles, vamos linkar aqui. Comunicar e esclarecer o Evangelho aos que ainda não creem em Cristo biblicamente. Então muitas pessoas não creem. Encorajá-los a responder ao Evangelho através da fé em Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. E integrar, finalmente, ali, fazer a integração de quem recebe o Evangelho, integrar ele à comunhão a uma igreja local e, consequentemente, através do batismo. Então, o livro EVR, tá? Evangelizando via Relacionamentos, ele aborda algumas estratégias, né? Alguns elementos essenciais para que nós possamos ter êxito. Então, ele vai nos dar 6 elementos, que ele vai linkar ali nos primeiros capítulos, 6 elementos que nós precisamos entender o processo, onde que cada um desses se encaixa no processo de evangelização. Então nós temos, primeiro, a semente, que é o quê? Nada mais é do que a palavra de Deus. Então, o compartilhar da palavra, o evangelho, as boas novas do nosso Salvador. O segundo, o Espírito Santo, que é aquele que habita no próprio crente, capacita a igreja e convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos o segundo ponto, o Espírito Santo. O terceiro, o semeador. Então, o semeador, quem é? Nós, os crentes, que já entendemos da salvação, e é nós como ser testemunhas para compartilhar as boas novas do Evangelho. Então, a quarta, nós vamos ter ali a oração, que é o privilégio poderoso que o semeador, nós e o pastor usam, a igreja como um todo, para que a missão a missão evangelística alcance os perdidos. E também vai dizer a questão do solo bom. O solo bom nada mais são aquelas pessoas preparadas por Deus, pelo Espírito Santo, para estarem recebendo a palavra de Deus. E por último, o 6º ponto, é o apoio mútuo, que é o quê? Toda igreja envolvida para o propósito de integrar as pessoas e ter comunhão com os novos convertidos, com as pessoas que estão chegando na comunidade. Então o livro aborda um assunto que é muito difícil de administrar. Às vezes, depois desses 6 pontos, o livro vai abordar uma situação que é muito difícil de nós, às vezes, quando estamos exercendo o evangelismo, que tu chega e conversa com aquela pessoa, tu sabe que aquela pessoa não é crente, mas aquela pessoa fala assim, não, eu creio em Jesus, eu creio, tá? Mas nós sabemos que ela crê, mas ela não faz parte de uma igreja local, ela não vive uma vida completamente avessa ao evangelho, às vezes ela é de alguma religião afro, às vezes ela é católica e ela não tem o entendimento do que é ser um crente. Então o livro vai colocar ali 4 perguntas que vai nos ajudar a termos conduzir essa conversa para que a gente possa ter êxito, quando a gente às vezes é abordado e a pessoa às vezes nos fala ali, eu creio, mas nós sabemos, no nosso íntimo, nós sabemos que só Deus pode dizer quem pertence a ele ou não, mas nós sabemos que através pelos frutos daquela pessoa, ela ainda não conhece a palavra de Deus, nunca teve uma conversão genuína. Então o livro ele vai abordar 4 perguntas, então que vai nos ajudar muito
né? Então gravem aí essas 4 perguntas. A primeira, você sente, tá? Eu estou a perguntar, você sente que o relacionamento com Jesus Cristo, é que você tem um relacionamento, e você ou está nesse processo de tal relacionamento, então tu vai perguntar se a pessoa tem esse relacionamento com Jesus Cristo. Segundo, você tem certeza, então essa pergunta às vezes é uma pergunta um pouco chocante, você tem certeza que se morresse hoje, você estaria na presença de Deus, no céu? Então a pessoa geralmente, se ela não tem esse entendimento, ela vai ficar, nossa, como assim? Só Deus sabe, às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, só Deus sabe. Mas nós sabemos que pela fé nós temos certeza, através da palavra de Deus, que nós podemos ter essa certeza. E aí a terceira pergunta, por que você acha que tem um relacionamento com Jesus e estará com ele no céu? Então a pessoa às vezes vai dizer, porque eu sou uma pessoa boa, vai dar aquela série de adjetivos ali que às vezes as pessoas falam, mas nós sabemos que aquilo ali não conduz ninguém ao céu. E também a quarta pergunta, você tem interesse em estudar um pouco mais a Bíblia, com nós nos aproximar de um grupo, de um pequeno grupo, chegar a oferecer a um discipulado? Então são 4 perguntas que faz nós ter um diagnóstico do que realmente essa pessoa crê. Então a partir daí nós podemos dar andamento, né, no processo de evangelismo, né? Então essas perguntas nós conseguimos ter uma ideia de como dar o andamento à conversa. Se nós vamos confrontar essa pessoa em relação à salvação, se ela precisa realmente ter um discipulado, ou se ela realmente não entende nada, ou se talvez ela já seja uma pessoa que entende e crê no Evangelho. Então, paralelo a isso, né, dessas 4 perguntas, o livro também vai abordar algumas formas de fazer evangelismo. Nós sabemos que quem conduz todo o processo é o Espírito Santo, é Ele que faz toda a obra através de nós. Então, mas ali nós temos vamos dizer assim, usar entre aspas, algumas estratégias, né? Nós sempre temos que ter em mente que quem conduz é o Espírito Santo, mas nós temos uma estratégia para ter um pouco mais de êxito, né, no processo de evangelização. Então, o livro vai abordar vários ali, mas eu perifei aqui os 3 principais, para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então ele vai dizer assim, apresentar um plano de salvação. Todos nós crentes devemos ter em nossa mente o plano da salvação. Por que nós somos salvos? Então ele vai colocar ali 10 versículos, tá? Que nós deveríamos, né, como cristão, como crente, convertido, salvo pela cruz de Cristo, ter ele em nossa mente gravado. Então todo o processo de salvação, a necessidade que o crente tem, por que ele precisa se converter, o pecado, depois o processo de santificação, enfim, todos aqueles versículos bases ali, que depois, se vocês quiserem, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo. Então, primeiro, compartilhar esses versículos. Segundo, contar sua história pessoal de salvação. Muitas vezes nós, através dessa contar, tu consegue se identificar, aquela pessoa consegue se identificar com nós. Então, como era a minha vida antes de receber a vida eterna pelo Evangelho? Como eu percebi que precisava receber a vida eterna? Como eu percebi que precisava do Evangelho para ter a salvação, como minha vida tem sido influenciada desde que recebi o Evangelho. Então, essas perguntas, esses questionamentos, nós respondendo para as pessoas o que aconteceu, o que Jesus Cristo fez na nossa vida, elas vão ter nós temos uma forma, né, de compartilhar o Evangelho. E também através de um discipulado. Muitas vezes nós podemos oferecer um discipulado. Nós temos uma lição aqui, 4, 5, 6 lições, que a pessoa vai poder ter um pouquinho mais de intimidade com a palavra de Deus. Ela não tem uma Bíblia, nós podemos oferecer uma Bíblia para ela. E ela vai ter aquele primeiro contato com o Evangelho. Lembrando que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos compartilhar o Evangelho. E paralelo ao processo de evangelismo é preciso fazer um esforço. Então a igreja como um todo tem que criar um esforço intencional para que os novos convertidos, eles sejam introduzidos, né? Então, os semeadores, as pessoas que estão semeando a palavra de Deus, eles têm que ter aquele tino para que aquelas pessoas que estão chegando na igreja, elas se sintam abraçadas, se sintam acolhidas, né? No meio do povo de Deus. Isso faz muita diferença, por isso que o livro aborda evangelizando via relacionamentos. Quantas pessoas que são alcançadas por Jesus Cristo através de um amigo, através do relacionamento que a pessoa tem de um familiar. Então, a taxa de aceitação a Cristo, muitas vezes se deve a esse relacionamento que nós temos com as pessoas. E é um desafio para nós nos nossos dias, né? Um mundo onde tem muita tecnologia,
nós temos muitos amigos, mas não aquele via relacionamento pessoal, assim, olho no olho, como se diz. E também fazer essa integração, aos poucos ter aquele momento de comunhão, criar eventos, situações na igreja que aquelas pessoas possam chegar e se sentir acolhidas, né? E o semeador tem que, indispensavelmente, esse semeador ele tem que viver uma vida coerente com o que ele está com o que ele está pregando, com o que ele está ensinando. Então, muitas vezes, quem não conhece, mas eu vou ser crente, mas olha só essa pessoa. Então, nós o semeador, o crente, o salvo, que está compartilhando o evangelho com as outras pessoas, ele precisa viver uma vida coerente com o que ele está pregando. Uma vida de entrega ao evangelho, uma vida de amor, uma vida de empatia pelas pessoas, porque isso vai fazer aquela pessoa despertar, poxa vida, ele vive o que ele prega. Muitas vezes isso é um motivo de pedra de tropeço. As pessoas pregam uma coisa e vivem outra, e aí o que nós falamos nos credibiliza, acaba descredibilizando a palavra de Deus. Lembra que tem um ditado popular que